Ela jogou uma pedra no carro de luxo, achando que era do ex, mas o milionário desceu do volante e olhou direto para ela. Na semana seguinte, ele apareceu na casa dela com flores, e o pedido que fez a vizinhança inteira chorar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol despontava sobre o skyline de Recife, pintando de dourado os arranha-céus da Avenida Boa Viagem, enquanto iluminava com a mesma intensidade as casinhas simples da comunidade do Coque. Essa luz igualitária era uma das poucas coisas que as duas realidades compartilhavam na capital pernambucana, uma cidade de extremos onde o luxo e a carência conviviam a poucos metros de distância. Mariana Ribeiro, 32 anos, cabelos cacheados e pele morena, ajeitava as mesas de madeira no pátio improvisado da sede do Instituto Novos Horizontes. Eram 7 da manhã de um sábado, e a agitação já tomava conta do lugar. Naquele dia, mais de 50 crianças participariam de oficinas de arte e reforço escolar, enquanto suas mães receberiam treinamento profissional no programa Mães que Transformam. Mari, chegaram mais doações de material escolar, gritou Janaína, sua assistente de 24 anos carregando uma caixa de papelão. E o pessoal da padaria mandou os pães para o café da manhã. Mariana sorriu enxugando o suor da testa. Graças a Deus, vamos organizar tudo rapidinho. As primeiras famílias já devem estar chegando. Formada em serviço social pela UFPE, Mariana havia fundado o Instituto 5 anos atrás, após perceber que as políticas públicas não alcançavam efetivamente as comunidades mais vulneráveis de Recife. Começou pequeno, com aulas de reforço para 10 crianças. Mas hoje o Novos Horizontes atendia mais de 200 famílias com programas educacionais, profissionalizantes e culturais. Enquanto Mariana coordenava os últimos preparativos do outro lado da cidade, no luxuoso condomínio Reserva do Paiva, Gustavo Albuquerque esticava os braços em sua cama king size. O jovem empresário de 35 anos contemplava pela janela panorâmica a vista privilegiada do mar. Herdeiro da Albuquerque Construções, uma das maiores construtoras do Nordeste, Gustavo nunca precisara realmente trabalhar para ter tudo o que queria. Seu café da manhã está servido, senhor, anunciou Rita, a governanta que trabalhava para a família Albuquerque há 2 décadas. Obrigado, Rita. Pode deixar aí, respondeu sem tirar os olhos do celular, verificando as cotações da bolsa. Após o café, Gustavo decidiu dar uma volta em seu Porsche Cayenne recém-adquirido. Havia acabado de voltar de Miami, onde passara 1 mês administrando os investimentos da família no exterior. Na verdade, passara a maior parte do tempo em festas e eventos sociais, aparecendo ocasionalmente no escritório que mantinham lá. A responsabilidade nunca fora seu forte, para desespero de sua avó, Dona Clotilde Albuquerque, matriarca da família e verdadeira força por trás do império que construíram. Enquanto dirigia pelas ruas de Recife, Gustavo recebia mensagens de seu assessor sobre uma possível crise de imagem. A Albuquerque Construções estava sendo criticada nas redes sociais por causa de um projeto polêmico próximo a uma área de preservação ambiental. As acusações incluíam suspeitas de grilagem e desmatamento ilegal, além de descaso com comunidades tradicionais da região. Besteira, murmurou Gustavo, descartando a preocupação. O departamento jurídico que resolva. O Instituto Novos Horizontes fervilhava de atividade quando Mariana recebeu uma ligação preocupante. O fornecedor dos alimentos para o almoço das crianças não poderia fazer a entrega. Uma emergência de última hora. E agora, Mari? Perguntou Janaína preocupada. Temos 50 crianças para alimentar daqui a 3 horas. Vamos resolver, garantiu Mariana, já pegando as chaves de seu Fiat Uno 2010. Vou até o mercado de São José comprar o que precisamos. Você fica coordenando as atividades. O mercado ficava do outro lado do centro da cidade,
e Mariana teria que se apressar. Ao chegar lá, encheu 2 carrinhos com verduras, frutas, arroz, feijão e frango. Pagou com o cartão do instituto, agradecendo mentalmente aos doadores que tornavam aquilo possível. Carregada de sacolas, Mariana dirigia de volta ao instituto quando o céu de Recife, antes ensolarado, fechou-se repentinamente. Uma chuva tropical típica começou a cair, intensa e inesperada. Na Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias da cidade, o trânsito já começava a complicar. Foi nesse momento que o Porsche Cayenne de Gustavo se aproximou em alta velocidade. Vinha da faixa da esquerda e, ao notar uma enorme poça d'água formada próxima à calçada, teve uma ideia que considerou divertida. Em vez de reduzir, acelerou propositalmente, passando em cheio pela poça d'água justamente quando Mariana descarregava as compras do carro para protegê-las da chuva. O jato de água suja atingiu Mariana em cheio, encharcando-a dos pés à cabeça. As sacolas de papel se desfizeram e parte dos alimentos caiu no chão enlameado. Ela ficou paralisada por um instante, incrédula, enquanto ouvia a risada de Gustavo ecoando pela janela aberta do carro importado que já se distanciava. A indignação tomou conta de Mariana quando viu o arroz e o feijão encharcados no chão. Não era apenas ela que estava molhada, era o almoço de 50 crianças que estava arruinado. Sem pensar 2 vezes, pegou uma pedra solta do meio-fio e, com a precisão de quem jogara handebol na universidade, arremessou-a contra o carro que ainda estava ao alcance da vista. A pedra atingiu em cheio o vidro traseiro do Porsche, não chegando a quebrá-lo, mas deixando uma rachadura considerável. O barulho fez Gustavo frear bruscamente. Ele olhou pelo retrovisor, chocado ao ver a mulher encharcada parada no meio da chuva, encarando-o com um misto de raiva e satisfação. O que nenhum dos dois percebeu naquele momento foi que toda a cena havia sido filmada por um motorista de aplicativo parado no semáforo. Em questão de minutos, o vídeo já começava a circular nos grupos de WhatsApp. Em poucas horas, estaria nos Trending Topics do Twitter e no Instagram. Mariana, encharcada e arrasada, recolheu o que pôde dos alimentos e voltou para o instituto, imaginando como explicaria às crianças que o almoço seria mais modesto naquele dia. Não fazia ideia de que aquele incidente mudaria completamente o rumo de sua vida. Enquanto isso, Gustavo continuava seu passeio, irritado com o dano em seu carro novo, mas sem dar maior importância ao ocorrido. Ele não imaginava que sua avó, Dona Clotilde, logo receberia o vídeo através da neta de sua cozinheira, junto com a informação de que a internet inteira já estava dividida entre defensores da heroína da pedrada e críticos do playboy do Porsche. A tempestade que caía sobre Recife naquela manhã era apenas um prelúdio das turbulências que estavam por vir. Enquanto dirigiam para direções opostas da cidade, Mariana e Gustavo não poderiam imaginar que suas vidas, tão distintas até então, estavam prestes a se entrelaçar de maneira irrevogável. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o celular vibrando incessantemente. Dezenas de notificações piscavam na tela. Ligações perdidas, mensagens, marcações em redes sociais. Confusa, desbloqueou o aparelho e foi atingida por uma avalanche de informações. "Mari, você virou notícia nacional", dizia a mensagem de Janaína, acompanhada de links para portais de notícias e um vídeo. Ao clicar no vídeo, Mariana sentiu o estômago afundar. Lá estava ela, encharcada, arremessando uma pedra contra o Porsche. A filmagem, feita de um ângulo que não mostrava a provocação inicial de Gustavo, tinha uma legenda sensacionalista. "Mulher enfurecida ataca carro de luxo no Recife." "Meu Deus", murmurou, sentando-se na cama. O telefone tocou. Era seu Josival, um dos principais doadores do instituto. "Mariana, que história é essa? Estou vendo seu nome em todo lugar." A voz do idoso soava preocupada. "Seu Josival não é bem o que parece. Aquele homem passou de propósito sobre uma poça d'água e me encharcou completamente. Também destruiu os alimentos que eu tinha comprado para as crianças do instituto", explicou ela, tentando manter a calma. "Entendo sua indignação, minha filha, mas isso pode prejudicar a imagem do Novos Horizontes. Precisamos conversar pessoalmente."
Passe no meu escritório hoje à tarde. Mariana desligou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O instituto era seu projeto de vida e agora estava ameaçado por um momento de impulso. No outro extremo social de Recife, no condomínio Reserva do Paiva, Gustavo também acordava com uma tempestade virtual. Seu assessor de imprensa, Felipe, ligara desesperado. Você tem noção da merda que fez? Vociferou Felipe ao telefone. Estão te chamando de o playboy da poça nas redes sociais. O vídeo mostra claramente você molhando a mulher de propósito. Que vídeo? Perguntou Gustavo, ainda sonolento. Como assim que vídeo? Está em todo lugar. Outro ângulo mostra você acelerando de propósito para jogar água nela. E tem mais. Descobriram que a mulher é Mariana Ribeiro, diretora do Instituto Novos Horizontes, uma ONG super respeitada que trabalha com crianças carentes. Você escolheu a pior pessoa possível para implicar. Gustavo finalmente entendeu a gravidade da situação. Sentou-se na beirada da cama, passando a mão pelos cabelos. E tem mais, continuou Felipe. Descobriram aquela história da reserva ambiental. Estão conectando os pontos, criando a narrativa do empresário sem escrúpulos que destrói a natureza e humilha trabalhadores sociais. Merda! Exclamou Gustavo, levantando-se de súbito. E o que fazemos agora? Estou tentando controlar os danos. Marquei uma reunião de emergência com o departamento jurídico e a equipe de marketing para daqui a 1 hora. Sugiro que você se prepare para um pedido público de desculpas. Antes que Gustavo pudesse responder, ouviu batidas firmes em sua porta. Era Rita, a governanta. Senhor Gustavo, Dona Clotilde está aqui e exige falar com o senhor imediatamente. Gustavo engoliu em seco. Sua avó, a matriarca da família Albuquerque, raramente visitava seu apartamento. Quando o fazia, nunca era por boas razões. Diga que já estou indo, respondeu, vestindo rapidamente um roupão. Na sala de estar, Dona Clotilde Albuquerque, uma senhora de 78 anos, cabelos impecavelmente tingidos e postura ereta, aguardava com uma expressão severa. Apesar da idade, mantinha o vigor e a autoridade que a fizeram administrar com mão de ferro os negócios da família, após a morte prematura do marido, 50 anos antes. Explique-se, ordenou ela assim que Gustavo entrou na sala. Segurava um tablet onde o vídeo do incidente rodava em loop. Vovó, foi uma brincadeira idiota. Eu não sabia quem era ela. Uma brincadeira idiota que está custando milhões em valor de mercado para nossas empresas, cortou Dona Clotilde. As ações da Albuquerque Construções caíram 3% só esta manhã. E nossos concorrentes estão adorando explorar isso, especialmente Eduardo Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos era dono da Vasconcelos Incorporações, principal concorrente dos Albuquerque no mercado imobiliário do Nordeste. Os dois grupos empresariais disputavam há décadas os melhores terrenos e contratos governamentais da região. Além disso, continuou Dona Clotilde, essa moça Mariana Ribeiro tem conexões importantes. O instituto dela recebe apoio de metade da elite recifense, incluindo políticos influentes. Você conseguiu antagonizar pessoas que deveríamos ter como aliados. Gustavo sentou-se derrotado. Conhecia bem o tom da avó quando um plano já estava se formando em sua mente astuta. O que vamos fazer? Perguntou ele. Dona Clotilde sorriu, um sorriso calculado que não alcançava seus olhos. Eu já tenho um plano. Uma solução que não apenas resolverá essa crise, mas poderá trazer benefícios duradouros para a família. No Instituto Novos Horizontes, o clima era de apreensão. Jornalistas rondavam o local tentando entrevistar Mariana. Dentro da pequena sede, ela reunira a equipe para discutir a situação. Pessoal, preciso ser transparente com vocês, começou ela. Esse incidente pode trazer consequências para o Instituto. Já recebi ligações de 3 doadores expressando preocupação com a imagem da instituição. Mas isso é injusto, protestou Janaína. Você foi a vítima da situação. Aquele playboy te provocou. Infelizmente, nem todos estão vendo assim. Alguns veículos estão me retratando como uma pessoa descontrolada e violenta. Nesse momento, o telefone de Mariana tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu e ouviu uma voz idosa, mas firme. Senhorita Mariana Ribeiro, aqui fala Clotilde Albuquerque.
Creio que temos assuntos importantes a tratar. Gostaria de convidá-la para um chá em minha residência hoje às 16 horas. Mariana quase deixou o celular cair. Todos em Recife conheciam o nome Albuquerque. Senhora Albuquerque, presumo que seja a avó do homem do Porsche? Respondeu, tentando manter a compostura. Precisamente. E acredite, senhorita Ribeiro, estou tão descontente com o comportamento do meu neto quanto você. Esta reunião pode ser benéfica para ambas as partes. Após desligar, Mariana encarou sua equipe com expressão perplexa. Era a avó dele, Dona Clotilde Albuquerque. Ela quer me encontrar hoje à tarde. A matriarca dos Albuquerque? Exclamou Janaína incrédula. O que ela quer com você? Não sei, mas vou descobrir, respondeu Mariana determinada. Talvez seja uma oportunidade de resolver essa situação sem maiores danos ao Instituto. Enquanto isso, em um luxuoso escritório no bairro de Boa Viagem, Eduardo Vasconcelos assistia repetidamente ao vídeo do incidente, um sorriso malicioso formando-se em seus lábios. A crise dos Albuquerque era uma oportunidade de ouro para ele. Ligue para nosso contato na imprensa, ordenou a sua secretária. Quero saber tudo sobre essa tal de Mariana Ribeiro e o Instituto Novos Horizontes. E agende uma reunião com nossa equipe de marketing. Tenho uma ideia que pode enterrar de vez a reputação dos Albuquerque. À tarde, Mariana chegou pontualmente à mansão dos Albuquerque, uma imponente construção colonial no histórico bairro das Graças. Foi recebida por um mordomo que a conduziu através de salões decorados com antiguidades e obras de arte até uma varanda com vista para um jardim exuberante. Dona Clotilde aguardava, sentada em uma elegante cadeira de vime, uma mesa de chá preparada à sua frente. Ao seu lado, para surpresa de Mariana, estava Gustavo, visivelmente desconfortável. Senhorita Ribeiro, cumprimentou Dona Clotilde com um aceno. Agradeço por aceitar meu convite. Por favor, junte-se a nós. Temos uma proposta que acredito será de seu interesse. Mariana sentou-se, mantendo os olhos fixos em Gustavo, que parecia querer estar em qualquer lugar do mundo menos ali. Que tipo de proposta? Perguntou ela direta. Dona Clotilde sorriu, servindo o chá com elegância estudada. Uma que mudará completamente o rumo desta história, e possivelmente de suas vidas. O aroma do chá de jasmim pairava no ar, enquanto Dona Clotilde servia as xícaras com a elegância de quem nasceu para comandar. Mariana observava cada movimento da matriarca, tentando antecipar o que viria a seguir. Gustavo, por sua vez, mantinha os olhos fixos na mesa, claramente constrangido. Acredito em soluções práticas para problemas complexos, senhorita Ribeiro, começou Dona Clotilde, pousando delicadamente a xícara sobre o pires de porcelana. Esta situação desagradável criou um problema para ambas as partes. Para o seu instituto, que corre o risco de perder doadores importantes, e para nossa família, cuja reputação está sendo questionada publicamente. Com todo respeito, senhora Albuquerque, interrompeu Mariana. Foi seu neto quem criou essa situação. Eu apenas reagi. Gustavo ergueu os olhos, finalmente encarando Mariana. Eu sei que errei, admitiu ele, para surpresa dela. Foi infantil e irresponsável da minha parte. Um reconhecimento tardio, retrucou Mariana, ainda na defensiva. Dona Clotilde observava a interação com interesse, como quem avalia peças em um tabuleiro de xadrez. O que meu neto fez foi indefensável, concordou a matriarca. E o que a senhorita fez foi compreensível, embora não ideal. Mas o que importa agora não é atribuir culpas, e sim encontrar uma solução que beneficie a todos. Ela fez uma pausa calculada, tomando um gole de chá antes de prosseguir. Tenho acompanhado o trabalho do Instituto Novos Horizontes há algum tempo. É admirável o que a senhorita construiu praticamente sozinha. Imagino que sempre precise de mais recursos para expandir seus projetos. Mariana assentiu cautelosamente, não entendendo onde aquela conversa chegaria. E quanto a você, Gustavo, continuou Dona Clotilde, voltando-se para o neto, precisa urgentemente melhorar sua imagem pública, tanto para o bem do seu futuro na empresa, quanto para sua candidatura ao Conselho Regional de Engenharia no próximo ano. Vovó, eu já disse que não tenho certeza sobre essa candidatura, protestou Gustavo. E eu já disse que é fundamental para nossos negócios ter alguém da família no conselho, rebateu Dona Clotilde com firmeza.
Voltando-se para Mariana, ela sorriu novamente. O que proponho é uma solução que resolverá os problemas de ambos, um noivado. Mariana quase engasgou com o chá. Como é que é? Um noivado, repetiu Dona Clotilde calmamente. De fachada, naturalmente, pelo menos no início. Gustavo parecia tão chocado quanto Mariana. Vovó, isso é loucura. Pelo contrário, é perfeitamente lógico, rebateu a matriarca. Pense bem. Um casal que se conheceu em circunstâncias turbulentas, superou as diferenças e se apaixonou. Ele, arrependido de seu comportamento infantil, encontra redenção através do amor e do trabalho social. Ela, inicialmente relutante, dá uma segunda chance ao rapaz que demonstra verdadeiro arrependimento. Uma história de amor que o público adorará. Mariana levantou-se, indignada. Isso é absurdo. Não vou fingir estar apaixonada por alguém que desprezou completamente o trabalho da minha vida. Sente-se, por favor, pediu Dona Clotilde, sem perder a compostura. Ainda não terminei minha proposta. Em troca deste arranjo temporário, a Fundação Albuquerque fará uma doação de R$ 2 milhões ao Instituto Novos Horizontes. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Mariana voltou a sentar-se lentamente, atordoada com o valor mencionado. 2 milhões transformariam completamente o Instituto. Poderiam construir uma sede própria, expandir os programas, atender muito mais famílias. Além disso, continuou a matriarca, a Albuquerque Construções assumirá a reforma completa da sede do Instituto e a construção de um novo centro de capacitação profissional na comunidade. Vovó, você não pode estar falando sério, protestou Gustavo novamente. Nunca falei tão sério em minha vida, respondeu Dona Clotilde, encarando-o firmemente. Está na hora de você entender o significado de responsabilidade social, meu neto, e de reparar o dano que causou. Virando-se para Mariana, continuou. O acordo duraria inicialmente 6 meses, tempo suficiente para organizar alguns eventos beneficentes de alto nível, melhorar a imagem pública de ambos e, claro, angariar fundos substanciais para o Instituto. Após esse período, poderiam anunciar amigavelmente o fim do noivado ou, quem sabe, a vida às vezes nos surpreende. Mariana respirou fundo, tentando processar tudo aquilo. A proposta era absurda, mas os benefícios para o Instituto seriam imensos. As crianças e famílias que atendiam precisavam desesperadamente de mais recursos. E se eu recusar? Perguntou ela, tentando ganhar tempo. Então cada um seguirá seu caminho, respondeu Dona Clotilde com um dar de ombros elegante. Nós contrataremos a melhor equipe de relações públicas do país para limpar o nome de Gustavo, provavelmente insinuando que sua reação foi desproporcional e movida por problemas pessoais. Quanto ao Instituto... Bem, infelizmente não poderei garantir que alguns de seus principais doadores, muitos dos quais são nossos amigos pessoais, continuarão apoiando uma instituição dirigida por alguém com histórico de comportamento violento. A ameaça velada não passou despercebida. Mariana sentiu o sangue ferver. Isso é chantagem. Isso são negócios, minha querida, corrigiu Dona Clotilde com um sorriso frio. Algo que a senhorita precisará aprender se quiser que seu trabalho social sobreviva em um mundo comandado por interesses poderosos. Um silêncio tenso se estabeleceu na varanda. Gustavo olhava para a avó com uma mistura de respeito e espanto, claramente surpreso com a audácia do plano. Preciso de tempo para pensar, disse Mariana finalmente. Naturalmente, concordou Dona Clotilde. Mas não muito. A internet tem memória curta e precisamos agir enquanto o incidente ainda está fresco. Aguardo sua resposta até amanhã ao meio-dia. Quando Mariana deixou a mansão dos Albuquerque, sua mente fervilhava. A proposta era absurda, antiética e manipuladora. Mas os recursos oferecidos mudariam para sempre a vida de centenas de famílias na comunidade. De volta ao instituto, encontrou Janaína esperando ansiosamente por notícias. E então, o que a velha queria? Mariana relatou a estranha proposta, observando a expressão da amiga passar da incredulidade à reflexão. 2 milhões de reais? Repetiu Janaína boquiaberta. Mari, sabe o que poderíamos fazer com esse dinheiro? Construir aquele centro profissionalizante com que sempre sonhamos, expandir o programa de alfabetização. Eu sei, suspirou Mariana,
Mas a que custo? Fingir um relacionamento com aquele homem horrível? Mentir para todo mundo? Para as crianças que ensinamos a ser honestas e íntegras? Pense como uma estratégia, argumentou Janaína. Você estaria, de certa forma, tomando o dinheiro deles para uma causa justa? Robin Hood moderno, Mariana sorriu fracamente. Não é tão simples assim. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, pesando prós e contras, imaginando cenários, tentando encontrar outras soluções. Pela manhã, após uma longa conversa com seu Josival, seu mentor e principal conselheiro do instituto, tomou sua decisão. Ao meio-dia em ponto, estava novamente na mansão dos Albuquerque. Desta vez, encontrou apenas Gustavo na mesma varanda, aparentemente aguardando-a sozinho. Sua avó não está? Perguntou Mariana surpresa. Ela teve que resolver um assunto urgente na empresa, mas me orientou a receber você, respondeu ele, parecendo tão desconfortável quanto no dia anterior. Aceita um café? Não, obrigada. Vim apenas dar minha resposta e não pretendo demorar. Gustavo assentiu, indicando uma cadeira. Quando ambos estavam sentados, ele a surpreendeu. Antes que você responda, quero dizer algo, começou, parecendo genuinamente arrependido. O que fiz foi imperdoável. Não tenho desculpas. Foi um ato de crueldade gratuita que não reflete quem eu realmente quero ser. Mariana o encarou cética. E quem você realmente quer ser, Gustavo? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele hesitou antes de responder. Honestamente, não sei ao certo. Sempre vivi à sombra das expectativas da minha família. O Império Albuquerque, a tradição, o legado, nunca me perguntaram o que eu queria. Por um breve momento, Mariana vislumbrou algo inesperado naquele homem arrogante, vulnerabilidade. Quanto à proposta da minha avó, continuou ele, quero que saiba que também me pegou de surpresa, mas depois de pensar muito, percebi que talvez seja uma oportunidade de fazer algo significativo pela primeira vez na vida. Fingir um noivado é sua ideia de fazer algo significativo? Não é o noivado em si, explicou ele. É o que podemos realizar com ele. Os recursos para seu instituto, os projetos sociais que poderíamos desenvolver juntos. Mariana o estudou por um momento, tentando discernir se havia sinceridade naquelas palavras ou apenas mais uma manipulação dos Albuquerque. Aceito a proposta, disse finalmente, mas tenho minhas condições. Um lampejo de surpresa e algo mais. Alívio, talvez? Passou pelo rosto de Gustavo. Quais condições? Primeiro, quero tudo documentado. O valor da doação, a reforma, o centro de capacitação, tudo em contrato com cronograma definido. Justo, concordou ele. Segundo, você vai realmente se envolver no trabalho do Instituto. Não apenas para fotos e eventos, mas trabalho de verdade. Quero que conheça cada criança, cada família que atendemos. Gustavo hesitou por um momento, mas assentiu. E terceiro, continuou Mariana, ao final dos 6 meses, independentemente do que aconteça, a Fundação Albuquerque se comprometerá a manter um apoio anual ao Instituto por pelo menos 5 anos. Acho que minha avó concordará com isso, respondeu Gustavo após refletir. Ela valoriza compromissos de longo prazo. Mariana estendeu a mão. Então temos um acordo. Gustavo apertou sua mão, selando o pacto mais estranho que qualquer um dos dois já havia feito. Bem-vinda à família Albuquerque, noiva, disse ele com um sorriso irônico. Não se anime tanto, noivo, rebateu Mariana. Se isso ainda é apenas negócios. Mal sabiam eles que, do outro lado da cidade, Eduardo Vasconcelos já preparava seu primeiro movimento para desestabilizar o que quer que os Albuquerque estivessem planejando. O burburinho no Instituto Novos Horizontes era inevitável. Apesar dos esforços de Mariana para manter discrição, a notícia de seu suposto romance com Gustavo Albuquerque vazou rapidamente. Foi Janaína quem a alertou, mostrando a manchete no portal de fofocas mais popular do Recife. Do conflito ao romance, heroína da pedrada e empresário estão juntos. Como isso foi parar na imprensa tão rápido? Questionou Mariana, incrédula, enquanto lia a matéria em seu pequeno escritório. Provavelmente obra da dona Clotilde, respondeu Janaína. Aquela senhora não deixa nada ao acaso. Mariana suspirou profundamente. Havia assinado todos os documentos com os Albuquerque na tarde anterior,
e a transferência da primeira parcela da doação já estava confirmada na conta do instituto. Não havia volta. Como vou explicar isso para a equipe, para as famílias que atendemos? Com sinceridade, parcial, sugeriu Janaína. Diga que vocês se reencontraram após o incidente. Ele pediu desculpas sinceras e vocês acabaram se entendendo. Não é completamente mentira. Mariana concordou relutantemente. Preparava-se para reunir a equipe quando seu celular tocou. Era Gustavo. Bom dia, noiva, disse ele com um tom que Mariana não conseguiu decifrar se era irônico ou amigável. Imagino que já tenha visto as notícias. Acabei de ver. Foi sua avó? Provavelmente. Ela tem contatos em todos os veículos de comunicação do Nordeste. Escute, precisamos combinar nossa primeira aparição pública como casal. Que tal um jantar no Mingos hoje à noite? É um restaurante discreto, mas frequentado por pessoas influentes. Mariana hesitou. O Mingos era um dos restaurantes mais exclusivos de Recife, um lugar onde ela jamais pisaria em circunstâncias normais. Está bem, concordou finalmente. A que horas? Passo para te buscar às 8. E Mariana, tente parecer apaixonada, ok? O sucesso do nosso acordo depende disso. A ligação terminou deixando Mariana com uma sensação estranha. Havia algo na voz de Gustavo, uma vulnerabilidade talvez, que não combinava com a imagem do playboy arrogante que ela havia construído. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Construções, Gustavo enfrentava o olhar questionador de Felipe, seu assessor. Então é verdade? Você e a mulher da pedrada estão juntos? É complicado, respondeu Gustavo evasivamente, revirando papéis sobre sua mesa. Digamos que nos entendemos após uma longa conversa. E sua avó apoia isso? Foi praticamente ideia dela. Felipe o estudou com ceticismo. Tem algo mais nessa história, não tem? Dona Clotilde nunca faz nada sem um plano meticuloso. Gustavo deu de ombros, desconversando. Não podia revelar a verdade mesmo para Felipe, que era praticamente seu melhor amigo. Quanto menos pessoas soubessem da farsa, menores as chances de algo dar errado. Naquele mesmo momento, em um escritório no outro lado da cidade, Eduardo Vasconcelos analisava as mesmas manchetes com expressão contrariada. Isso não faz sentido, murmurou para Renata, sua assistente pessoal e braço direito nos negócios. Há 3 dias eles eram inimigos mortais e agora estão namorando? Tem alguma coisa errada nessa história. Talvez seja verdade, sugeriu Renata. Dizem que do ódio ao amor... Não. Conheço os Albuquerque há tempo demais para acreditar nisso. Especialmente Dona Clotilde. Aquela raposa velha sempre tem um plano. Preciso descobrir o que realmente está acontecendo. Eduardo pegou o telefone e discou um número. Jorge, preciso que você investigue algo para mim. Quero saber tudo sobre Mariana Ribeiro e esse suposto relacionamento com Gustavo Albuquerque. Às 8 horas em ponto, um Porsche diferente, desta vez um modelo conversível, estacionou em frente ao pequeno apartamento de Mariana no bairro da Madalena. Gustavo desceu do carro surpreendentemente pontual, vestindo um terno azul marinho que parecia absurdamente caro. Mariana havia passado horas decidindo o que vestir. Seu guarda-roupa era simples e funcional, nada que combinasse com um jantar no Mingos. Por fim, optou por um vestido preto básico, sua roupa para ocasiões especiais e brincos que havia ganhado de sua mãe. Quando abriu a porta, percebeu o olhar avaliador de Gustavo, que pareceu momentaneamente sem palavras. Você está... diferente, disse ele finalmente. Diferente bom ou diferente ruim? Perguntou ela, já na defensiva. Diferente surpreendente, respondeu ele com um sorriso que parecia genuíno. Vamos? No carro, o silêncio entre eles era quase palpável. 2 pessoas que mal se conheciam, forçadas a fingir intimidade. Então, começou Gustavo, tentando quebrar o gelo. Como foi seu dia? Surreal, respondeu Mariana sinceramente. Tive que explicar para minha equipe que estou namorando o homem que me encharcou e humilhou publicamente há menos de uma semana. Gustavo encolheu-se visivelmente. E o que você disse a eles? A verdade parcial. Que você me procurou para se desculpar, tivemos uma longa conversa e descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. E eles acreditaram. Não completamente.
Janaína, minha assistente, conhece-me bem demais, mas os outros pareceram aceitar, especialmente depois que mencionei a doação da Fundação Albuquerque. Gustavo assentiu, pensativo. Por falar nisso, a primeira parcela já foi transferida hoje. 2 milhões conforme combinado. Mariana sentiu uma onda de emoção. Aquele dinheiro transformaria a vida de tantas crianças. Obrigada, disse ela simplesmente. Não me agradeça. Foi ideia da minha avó, e é o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu. O Mingus era exatamente como Mariana imaginava. Elegante, sofisticado e intimidador. O maître os conduziu a uma mesa discreta, mas estrategicamente posicionada para serem vistos pelas pessoas certas. Relaxe, sussurrou Gustavo ao perceber a tensão dela. Você parece prestes a fugir. Não estou acostumada com lugares assim, admitiu Mariana. Não se preocupe, sou um excelente professor de etiqueta da alta sociedade recifense, brincou ele, piscando de um jeito que, surpreendentemente, a fez sorrir. Durante o jantar, Mariana foi descobrindo facetas inesperadas de Gustavo. Ele era inteligente, articulado e, contra todas as expectativas, um bom ouvinte. Parecia genuinamente interessado no trabalho do Instituto, fazendo perguntas relevantes sobre os projetos e as famílias atendidas. Como você começou tudo isso? Perguntou ele após Mariana descrever um programa de formação profissional para mãe solo. Durante a faculdade de serviço social, fiz estágio em uma ONG no Coque. Quando me formei, percebi que havia uma lacuna enorme entre as políticas públicas e as necessidades reais das comunidades. Comecei dando aulas de reforço para 10 crianças na garagem da minha tia. Cresceu organicamente a partir daí. Impressionante, comentou Gustavo, parecendo sincero. Construir algo do zero, movido apenas pela paixão e dedicação, deve ser gratificante. Havia um toque de melancolia em sua voz que intrigou Mariana. E quanto a você? Perguntou ela. Sempre quis seguir os negócios da família? Gustavo hesitou, girando a taça de vinho entre os dedos. Na verdade, não. Eu queria ser arquiteto. Criar, projetar, não apenas executar. Mas meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos, e minha avó deixou claro que eu precisava assumir meu lugar na empresa. E você nunca questionou? Questionar Dona Clotilde Albuquerque? Riu ele sem humor. Você já conheceu minha avó. Ela não é alguém a quem se diz não. Mariana percebeu que havia mais profundidade em Gustavo do que ela imaginara. Por trás da fachada de playboy indiferente, existia um homem preso em expectativas que talvez nunca tivesse escolhido para si mesmo. O momento de reflexão foi interrompido quando Gustavo se inclinou sobre a mesa, pegando suavemente a mão de Mariana. Sorria naturalmente, sussurrou ele. Eduardo Vasconcelos acabou de entrar com sua esposa, e eles estão olhando para nossa mesa. Mariana forçou um sorriso, sentindo-se desconfortável com o contato físico inesperado. Quem é Eduardo Vasconcelos? Perguntou entre dentes, mantendo o sorriso. Nosso maior concorrente e a pessoa que mais se beneficiaria se a Albuquerque Construções perdesse credibilidade. Um abutre empresarial que adora se aproveitar das fraquezas alheias. Eduardo, um homem de meia-idade com um bronzeado artificial e cabelos suspeitosamente escuros para sua idade, se aproximou da mesa, trazendo consigo uma mulher loira e excessivamente maquiada. Gustavo, que surpresa encontrá-lo aqui, exclamou Eduardo com falsa cordialidade, e acompanhado pela famosa Senhorita Ribeiro, não é mesmo? A moça do vídeo que viralizou. Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha, mas antes que pudesse responder, Gustavo apertou levemente sua mão e tomou a palavra. Eduardo. Que prazer, respondeu com igual falsidade. Sim, esta é Mariana Ribeiro, minha namorada e diretora do Instituto Novos Horizontes. Um trabalho incrível que, a propósito, a Fundação Albuquerque decidiu apoiar integralmente. Eduardo estudou os dois com olhos calculistas. Fascinante como o destino nos surpreende, não? Há uma semana, vocês eram completos estranhos em um incidente lamentável. E agora um casal. O amor é mesmo imprevisível. A insinuação era clara. Ele não acreditava naquele relacionamento repentino. Às vezes é preciso um choque inicial para perceber o que realmente importa, respondeu Mariana.
surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. O Gustavo e eu descobrimos que temos muito mais em comum do que aparentava à primeira vista. Para enfatizar suas palavras, ela virou a mão que Gustavo segurava, entrelaçando seus dedos aos dele em um gesto de intimidade que pareceu desconcertar Eduardo. Bem, desejo toda a felicidade do mundo ao novo casal, disse ele claramente contrariado. Se me dão licença, nossa mesa nos aguarda. Quando Eduardo se afastou, Mariana tentou soltar a mão, mas Gustavo a manteve firme. Ainda não, murmurou ele. Ele está observando. Seus olhares se encontraram por um momento que pareceu suspender o tempo. Havia algo nos olhos de Gustavo, uma vulnerabilidade, uma pergunta não formulada, que fez o coração de Mariana acelerar inexplicavelmente. Finalmente ele soltou sua mão e tomou um gole de vinho. Você foi incrível, elogiou com um sorriso genuíno. Até eu quase acreditei. Anos de teatro amador na faculdade, justificou ela, tentando ignorar a estranha sensação que permanecia. Quando deixaram o restaurante, foram recebidos por flashes de câmeras. Algum paparazzo havia descoberto seu paradeiro. Era de se esperar, comentou Gustavo, guiando-a até o carro com a mão em suas costas. Um gesto protetor que pegou Mariana de surpresa. A novidade do nosso relacionamento é a fofoca do momento em Recife. No caminho de volta, o silêncio no carro era diferente. Não mais tenso, mas carregado de pensamentos não expressos. Quando chegaram ao apartamento de Mariana, Gustavo insistiu em acompanhá-la até a porta. Foi surpreendentemente agradável, admitiu ela. Concordo, respondeu ele. Quem diria que poderíamos ter uma conversa civilizada? Houve uma pausa desconfortável, como se ambos sentissem que algo deveria acontecer ali. Um beijo, talvez, mas nenhum dos dois estava preparado para isso. Boa noite, Gustavo, disse Mariana finalmente abrindo a porta. Boa noite, Mariana, respondeu ele, hesitando antes de acrescentar. Amanhã passo no instituto para conhecer os projetos, conforme combinamos. Quero realmente entender o trabalho que vocês fazem. Enquanto ela fechava a porta, Mariana não conseguiu evitar pensar que talvez, apenas talvez, houvesse mais em Gustavo Albuquerque do que o playboy arrogante do Porsche. Quando o Porsche de Gustavo estacionou em frente ao Instituto Novos Horizontes, na manhã seguinte, as crianças correram para as janelas, fascinadas pelo carro reluzente. Mariana observava apreensiva, enquanto ele descia do veículo vestindo jeans e uma camisa polo simples, uma tentativa óbvia de se vestir mais casualmente para a ocasião. Bom dia, cumprimentou ele, parecendo genuinamente nervoso. Estou pronto para conhecer seu mundo. Janaína apareceu ao lado de Mariana, analisando Gustavo com desconfiança, mal disfarçada. Então esse é o famoso namorado? Interessante. Janaína, este é Gustavo. Gustavo, minha assistente e amiga Janaína. Muito prazer, disse ele, estendendo a mão. Mariana fala muito bem de você. Curioso, porque até semana passada ela nunca tinha mencionado você, rebateu Janaína com um sorriso falsamente doce. Jana, repreendeu Mariana. Tudo bem, interveio Gustavo. Mereço a desconfiança. Mas estou aqui para aprender e, se possível, ajudar. Janaína estreitou os olhos, mas assentiu. Vamos ver o que você tem a oferecer, Albuquerque. O tour pelo Instituto começou pelo pátio, onde crianças entre 6 e 12 anos participavam de uma aula de artes ao ar livre. Quando Mariana se aproximou, foi recebida com abraços entusiasmados. Tia Mari. Tia Mari, gritava uma garotinha de tranças coloridas puxando sua mão. Olha o que eu desenhei. Mariana se abaixou para ver o desenho, elogiando a criatividade da menina. Gustavo observava a cena, impressionado com a naturalidade e carinho com que Mariana interagia com as crianças. Todo mundo, anunciou ela. Este é meu amigo Gustavo. Ele veio conhecer nosso instituto hoje. Ele é seu namorado? Perguntou um menino de aproximadamente 8 anos. A gente viu vocês no celular da tia Jana. Mariana corou instantaneamente. Lucas, isso não é... Sim, sou o namorado dela, interrompeu Gustavo, abaixando-se para ficar na altura do menino. Mas também vim aqui para aprender sobre o trabalho importante que vocês fazem. Lucas o estudou com a honestidade crua típica das crianças. Você é rico, né? Tem carro chique. Lucas,
repreendeu a professora de artes constrangida. Gustavo riu, surpreendendo a todos. Sim, Lucas, tenho sorte de ter nascido em uma família com recursos. Mas sabe de uma coisa? Isso não me torna mais especial que ninguém. O que realmente importa é o que fazemos pelos outros, como a tia Mari faz todos os dias. Mariana o encarou, surpresa com a resposta. Por um momento, viu sinceridade nos olhos de Gustavo, algo que a desconcertou. O resto da manhã foi dedicado a conhecer cada projeto do Instituto, as aulas de reforço escolar, o programa de alfabetização de adultos, as oficinas profissionalizantes para mães solo, o banco de alimentos e o ambulatório onde voluntários ofereciam atendimento médico básico. Para surpresa de Mariana, Gustavo demonstrou interesse genuíno, fazendo perguntas relevantes e interagindo respeitosamente com todos. Em nenhum momento pareceu entediado ou superior, como ela havia temido. "O que você achou?" perguntou ela, quando pararam para um café na pequena cozinha do instituto. "Estou impressionado", admitiu ele. "É muito mais abrangente e organizado do que eu imaginava. Você construiu algo extraordinário aqui, Mariana." "Obrigada, mas não fiz sozinha. Temos uma equipe incrível e voluntários dedicados. Ainda assim, a visão é sua. E posso ver por que as pessoas te seguem. Você tem um dom para inspirar os outros." O elogio sincero a pegou desprevenida. Estava prestes a responder quando seu Josival, um senhor de 70 anos que era um dos principais conselheiros do instituto, entrou na cozinha. "Ah, então este é o rapaz do Porsche", exclamou ele, estudando Gustavo com olhos astutos. "Mariana me contou sobre sua transformação." "Seu Josival", Mariana o repreendeu constrangida. "Está tudo bem", assegurou Gustavo, estendendo a mão ao idoso. "É um prazer conhecê-lo, senhor. Mariana fala muito bem do senhor." "Humph", resmungou seu Josival, apertando a mão oferecida com força surpreendente. "Só espero que suas intenções sejam tão boas quanto seu carro é caro, rapaz." "Farei o possível para não desapontá-lo", respondeu Gustavo com seriedade. Após o almoço com a equipe, onde Gustavo surpreendentemente se enturmou bem, ele pediu para conversar em particular com Mariana. "Tenho algumas ideias que gostaria de discutir", explicou, enquanto caminhavam para o pequeno escritório dela. "Depois de ver tudo hoje, acho que posso contribuir com mais do que apenas dinheiro." Uma vez na sala, ele expôs seu plano: usar seus contatos empresariais para criar um programa de estágio remunerado nas empresas do Grupo Albuquerque, especificamente para jovens do Instituto que completassem 18 anos e para as mães que participavam dos cursos profissionalizantes. Isso proporcionaria não apenas renda, mas experiência profissional real em um grande grupo empresarial, explicou ele entusiasmado. E depois do estágio, os melhores poderiam ser efetivados. Mariana o encarava, boquiaberta. A ideia era brilhante e resolvia um dos maiores desafios do Instituto: o que acontecia com os jovens quando completavam a maioridade e deixavam os programas. "Gustavo, isso seria incrível", disse ela finalmente. "Mas sua avó aprovaria?" "Na verdade", respondeu ele com um sorriso, "foi parcialmente ideia dela. Quando contei o que havia observado aqui, ela sugeriu que transformássemos isso em um programa permanente da Fundação." Algo no olhar de Gustavo havia mudado. Havia uma centelha de entusiasmo genuíno que Mariana nunca tinha visto antes. "Você realmente se importa com isso, não é?" perguntou ela, estudando-o. Ele hesitou, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. "Acho que nunca tive a chance de fazer algo que realmente importasse, algo maior que eu mesmo. Sua dedicação a estas pessoas me fez questionar muitas coisas sobre minha própria vida." A sinceridade da confissão a tocou profundamente. Por um momento, ambos se olharam sem as barreiras habituais, como se realmente se vissem pela primeira vez. O momento foi interrompido quando Janaína bateu na porta, anunciando que Dona Clotilde havia chegado, surpreendendo a todos. A matriarca dos Albuquerque, elegante como sempre em um tailleur cinza pérola, caminhava pelo pátio do instituto, observando tudo com olhos atentos. "Vovó, não sabia que viria", exclamou Gustavo, claramente surpreso. "Decidi ver pessoalmente onde meu neto passa os dias ultimamente", respondeu ela com um sorriso enigmático. "E conhecer melhor o trabalho da minha futura neta."
Mariana engoliu em seco. O termo futura neta era um lembrete incômodo da farsa que estavam perpetuando. Senhora Albuquerque, é uma honra tê-la aqui, cumprimentou educadamente. Gostaria de conhecer nossas instalações? Claro, querida. E por favor me chame de Clotilde. Afinal, somos praticamente família agora. O tour com Dona Clotilde foi surpreendentemente agradável. A matriarca fazia perguntas perspicazes sobre a administração do Instituto, os desafios financeiros e as estratégias de captação de recursos. Mariana percebia que, por trás da fachada de socialite idosa, havia uma mente empresarial afiada. Você construiu algo admirável com recursos limitados, comentou Dona Clotilde ao final da visita. Imagino o que poderia realizar com o apoio adequado. É exatamente isso que Gustavo e eu estávamos discutindo, respondeu Mariana, explicando a ideia do programa de estágios. Dona Clotilde assentiu, aprovadora. Excelente iniciativa. Mas por que não expandimos? Um centro de capacitação profissional completo, aqui mesmo no terreno adjacente. Albuquerque Construções poderia doá-lo e executar a obra. Mariana ficou momentaneamente sem palavras. O terreno ao lado era objeto de desejo do Instituto há anos, mas o preço sempre estivera fora de alcance. Isso seria transformador, conseguiu dizer finalmente. Está decidido, então, declarou Dona Clotilde como quem encerra uma reunião de negócios. Gustavo, cuide da documentação do terreno. Quero a escritura em nome do Instituto até o final da semana. Antes de partir, Dona Clotilde surpreendeu Mariana com um pedido inusitado. Querida, gostaria que você jantasse em minha casa amanhã. Apenas nós duas. Há alguns assuntos que gostaria de discutir. Em particular. Aquela noite, após um dia surpreendentemente positivo, Mariana encontrava-se incapaz de dormir. As revelações sobre Gustavo, sua aparente sinceridade, seu interesse genuíno pelo Instituto, a deixavam confusa. Seria possível que houvesse mais nele do que o playboy arrogante que ela conhecera inicialmente? Decidiu tomar um chá para acalmar os pensamentos. Enquanto a água fervia, seu celular vibrou com uma mensagem de Gustavo. Obrigado por hoje. Pela primeira vez em muito tempo, senti que fiz algo que realmente importa. Mariana encarou a mensagem por longos minutos, insegura sobre como responder. Por fim, digitou. Obrigada por se importar. De verdade. A resposta veio quase imediatamente. De nada. Boa noite, Mari. O uso do apelido tão casual e íntimo provocou uma estranha sensação de calor em seu peito. Boa noite, Gustavo. Respondeu, colocando o celular de lado e tentando ignorar o sorriso que se formava em seus lábios. No dia seguinte, Mariana chegou pontualmente à mansão dos Albuquerque para o jantar com Dona Clotilde. A governanta a conduziu até uma sala íntima nos fundos da casa, onde a matriarca a aguardava. Querida, que bom que veio, cumprimentou Dona Clotilde, indicando uma poltrona próxima à sua. Vamos jantar logo mais, mas antes gostaria de lhe mostrar algo. Ela se levantou e caminhou até uma estante antiga de onde retirou um livro de capa desgastada. Sabe o que é isso? Perguntou entregando o objeto a Mariana. Parece um diário antigo, respondeu ela, examinando o caderno cuidadosamente. Exatamente, meu diário de quando tinha aproximadamente sua idade. Gostaria que lesse algumas passagens. Intrigada, Mariana abriu o diário na página marcada e começou a ler. À medida que avançava na leitura, seus olhos se arregalavam em surpresa. As páginas revelavam uma jovem Clotilde muito diferente da matriarca poderosa que conhecia. Uma mulher que enfrentara preconceito e resistência em um mundo empresarial dominado por homens, que lutara para ser respeitada após a perda do marido, que defendera causas sociais impopulares entre a elite da época. Eu não fazia ideia, confessou Mariana ao terminar a leitura. Poucos sabem, respondeu Dona Clotilde com um sorriso melancólico. A imagem da rainha de gelo dos negócios recifenses é conveniente para os negócios, mas queria que você entendesse que nem tudo é o que parece à primeira vista. Por que está me mostrando isso? Perguntou Mariana, genuinamente curiosa. Dona Clotilde a estudou por um momento antes de responder. Porque vejo muito de mim em você, Mariana, e porque quero que entenda meu neto. Gustavo? Sim. Ele cresceu cercado de privilégios, é verdade,
mas também de expectativas esmagadoras. Após a morte do filho, meu único filho, coloquei todo o peso da continuidade dos Albuquerque sobre os ombros de Gustavo. Talvez tenha sido injusta com ele. Havia uma vulnerabilidade na voz da matriarca que Mariana jamais esperaria ouvir. Ontem, continuou Dona Clotilde, vi meu neto verdadeiramente animado pela primeira vez em anos, falando sobre aquele programa de estágios, sobre as famílias que conheceu, sobre você. Seus olhos tinham um brilho que eu não via desde que ele era criança e sonhava em ser arquiteto. Ele me contou sobre isso, comentou Mariana suavemente. Contou? Interessante. Dona Clotilde sorriu. Talvez haja esperança, afinal. Sabe, Mariana, comecei esse arranjo como uma estratégia de relações públicas, mas agora me pergunto, se não foi o destino agindo pelas minhas mãos. Mariana engoliu em seco, sentindo-se subitamente desconfortável. Senhora Albuquerque, Clotilde, preciso ser honesta. Isso ainda é um acordo para mim. Estou fazendo isso pelo Instituto, pelas crianças e famílias que atendemos. Naturalmente, concordou a matriarca com um sorriso enigmático. Por enquanto. O jantar que se seguiu foi agradável, com Dona Clotilde compartilhando histórias de sua juventude e de suas batalhas no mundo empresarial. Ao final da noite, quando Mariana já se preparava para sair, a matriarca a surpreendeu novamente. Leve o diário com você. Há mais passagens que gostaria que lesse. E, Mariana, obrigada por dar uma chance ao meu neto. Ele é um bom homem, sob todas aquelas camadas de arrogância e privilégio. No caminho de volta para casa, no táxi, Mariana folheava pensativamente o diário de Dona Clotilde. Numa das páginas, uma frase sublinhada chamou sua atenção. Às vezes, precisamos de alguém que enxergue em nós o que nem nós mesmos conseguimos ver. Por alguma razão, a frase fez seu coração acelerar, enquanto a imagem de Gustavo brincando com as crianças do instituto invadia sua mente. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas tanto para o instituto quanto para o relacionamento entre Mariana e Gustavo. O que começara como uma farsa calculada, gradualmente se transformava em algo que nenhum dos dois havia previsto. A presença de Gustavo no instituto tornou-se regular. 3 vezes por semana, ele aparecia para ajudar nos projetos, frequentemente trazendo consigo arquitetos e engenheiros da Albuquerque Construções para planejar o novo centro de capacitação profissional. As crianças o adoravam, especialmente depois que ele organizou uma excursão ao Parque de Esculturas Francisco Brennan, um passeio que muitas delas jamais teriam oportunidade de fazer. Nunca imaginei que o veria ensinando matemática para crianças do ensino fundamental, comentou Mariana numa tarde, observando-o pacientemente explicar frações a um grupo de alunos. Nem eu, admitiu Janaína, que gradualmente abandonara sua hostilidade inicial. Acho que julguei mal o playboy. Nós dois julgamos, confessou Mariana, sentindo uma estranha mistura de culpa e algo mais, algo que ainda não estava pronta para nomear. As aparições públicas do casal eram cuidadosamente orquestradas por Dona Clotilde. Jantares beneficentes, inaugurações, eventos culturais, onde quer que fossem, atraíam olhares e, mais importante, doações para o Instituto. A história do playboy redimido pelo amor vendia bem, e a imprensa local não se cansava de acompanhar cada passo do casal. Em uma dessas noites, após um coquetel beneficente organizado pela Fundação Albuquerque, que arrecadara R$500 mil para o Instituto, Gustavo conduzia Mariana para casa em seu carro. Estou exausta, confessou ela descalçando os saltos altos e recostando-se no banco de couro. Não sei como você aguenta esses eventos constantemente. Anos de treinamento, respondeu ele com um sorriso, mas concordo que são exaustivos. Toda aquela conversa fiada, pessoas tentando impressionar umas às outras. Pelo menos valeu a pena. Com esse dinheiro poderemos dobrar o programa de alfabetização de adultos. Gustavo a observou de soslaio, admirando o modo como ela sempre pensava primeiro nos outros. Sabe o que é estranho? Antes eu odiava esses eventos. Agora, com você ao meu lado, falando sobre projetos que realmente importam, eles têm um propósito. Algo na sinceridade de sua voz fez Mariana virar-se para encará-lo.
Seus olhares se encontraram brevemente antes que Gustavo voltasse a atenção para a da estrada. Mas aquele instante foi suficiente para que ambos sentissem uma inesperada corrente de eletricidade entre eles. Gustavo, começou ela hesitante. Sim, você realmente mudou, não é? Quero dizer, não é apenas uma atuação para as câmeras. Ele ficou em silêncio por um momento, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. Acho que não mudei, Mari. Apenas encontrei uma versão de mim mesmo que estava soterrada sob anos de expectativas e privilégios. Você me fez enxergar o que eu poderia ser, em vez do que todos esperavam que eu fosse. A sinceridade da confissão deixou Mariana sem palavras. Quando chegaram ao seu apartamento, ela hesitou antes de sair do carro. Quer subir para um café? Convidou, surpreendendo a si mesma. O olhar de Gustavo se iluminou. Adoraria. O pequeno apartamento de Mariana era simples, mas acolhedor. Livros por toda parte, plantas nas janelas, fotos das crianças do instituto nas paredes. Era um lar genuíno, tão diferente das ambientes impessoais e perfeitamente decorados aos quais Gustavo estava acostumado. É a sua cara, comentou ele, observando tudo com interesse enquanto ela preparava o café. Como assim? Acolhedor, sem pretensão, cheio de vida e histórias. Mariana sorriu entregando-lhe uma caneca. Obrigada, eu acho. Sentaram-se no pequeno sofá, mais próximos do que o necessário, conversando sobre o evento da noite e os planos para o instituto. A conversa fluía naturalmente, pontuada por risos e olhares que duravam um pouco mais do que o normal. Em determinado momento, quando ambos alcançaram a mesma revista sobre a mesa de centro, suas mãos se tocaram. Nenhum dos dois recuou. Lentamente, Gustavo entrelaçou seus dedos aos dela, um gesto tão simples, mas carregado de significado. Mari, murmurou ele, inclinando-se levemente em sua direção. O celular de Mariana tocou abruptamente, quebrando o momento. Era Janaína. Mari, desculpe ligar tão tarde, mas precisamos conversar, disse ela, soando preocupada. Você viu o blog do Gilson Medeiros hoje? Ele publicou um artigo sobre você e Gustavo, e não é nada bom. O quê? Não vi. O que ele diz? Melhor você mesma ler. Acabei de te enviar o link. Precisamos de uma estratégia para lidar com isso amanhã. Assim que desligou, Mariana abriu o link enviado por Janaína. O título da matéria era devastador. A farsa do ano, o romance entre o playboy e a diretora da ONG. Meu Deus, murmurou ela, sentindo o sangue gelar nas veias. Gustavo se aproximou para ler sobre seu ombro. O artigo alegava ter fontes confiáveis, que confirmavam que o relacionamento entre eles era uma farsa orquestrada para salvar a imagem de Gustavo após o incidente da poça d'água. Mencionava reuniões secretas na mansão dos Albuquerque, o contrato milionário com o instituto e sugeria que Mariana havia vendido sua integridade por dinheiro. Isso é obra do Eduardo, afirmou Gustavo, fechando os punhos. Tem o dedo dele em cada palavra. Como ele poderia saber? Questionou Mariana, angustiada. Fomos tão cuidadosos. Eduardo tem informantes em todos os lugares. Provavelmente subornou alguém da equipe jurídica que preparou os contratos. Gustavo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Precisamos falar com minha avó. Dona Clotilde, surpreendentemente, não pareceu abalada quando a contactaram por videochamada. Seu rosto no pequeno ecrã do celular mantinha a serenidade habitual. Já vi a matéria, informou. Eduardo está ficando desesperado, o que significa que estamos no caminho certo. Mas, vovó, isso pode arruinar tudo, protestou Gustavo. As doações para o instituto, minha candidatura ao conselho. Acalme-se, meu neto. Precisamos de uma estratégia, não de pânico. Amanhã, às 10 horas, em meu escritório. Trarei nossos melhores assessores de imprensa. Enquanto isso, nenhum de vocês deve comentar absolutamente nada sobre o assunto. Após desligarem, um silêncio pesado se instalou no apartamento. O momento de intimidade de minutos atrás parecia ter sido varrido pela tempestade que se anunciava. Sinto muito ter te envolvido nisso, disse Gustavo finalmente, o remorso evidente em sua voz. Eu sabia onde estava me metendo, respondeu Mariana, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vamos resolver isso juntos.
Na manhã seguinte, a matéria já havia se espalhado por todos os veículos de comunicação locais. Mariana mal conseguiu entrar no instituto, cercada por repórteres que gritavam perguntas sobre a farsa do romance. Dentro, a equipe a aguardava com expressões preocupadas. Não se preocupem, assegurou ela, reunindo todos na sala principal. Isso é apenas uma tentativa de desacreditar nosso trabalho. As doações estão seguras, os projetos continuarão. Peço apenas que não comentem nada com a imprensa. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Construções, Gustavo enfrentava seu próprio inferno. Funcionários cochichavam pelos corredores, e-mails internos vazavam para a imprensa, e seu telefone não parava de tocar com chamadas de jornalistas. Às 10 em ponto, Mariana e Gustavo se encontraram no escritório de Dona Clotilde, onde também estavam Felipe, o assessor de imprensa, e Regina Palmeira, a temida advogada da família. A situação é delicada, mas não irreversível, começou Dona Clotilde, sempre prática. Regina já está preparando uma ação judicial contra Gilson Medeiros e seu blog por difamação. Felipe elaborou uma nota oficial negando veementemente as acusações e reafirmando a autenticidade do relacionamento. Mas isso é mentir ainda mais, objetou Mariana. É proteger o que construímos, corrigiu Dona Clotilde suavemente. Pense nas crianças do instituto, nas famílias que dependem dos projetos. Há outra questão, interveio Regina. Conseguimos identificar a fonte de Gilson. Foi Tiago, do departamento jurídico, que vendeu informações sobre os contratos. Ele foi demitido esta manhã, mas o dano está feito. E Eduardo? Questionou Gustavo. Sabemos que ele está por trás disso. Sem provas concretas, não podemos acusá-lo publicamente, explicou Regina. Mas estamos investigando. Precisamos de algo mais do que simples negativas, refletiu Felipe. Algo que convença o público da autenticidade do relacionamento de vocês. Todos os olhares se voltaram para Mariana e Gustavo. Um silêncio pesado se instalou na sala, até que Dona Clotilde o quebrou com sua habitual objetividade. O evento beneficente para a inauguração do terreno do novo centro de capacitação será em 3 dias. É nossa chance perfeita. Um anúncio de noivado oficial diante de toda a sociedade recifense calaria qualquer rumor de falsidade. Noivado? Exclamaram Mariana e Gustavo simultaneamente. É o próximo passo lógico, argumentou Felipe, animando-se com a ideia. Um grande gesto público, emocionante, romântico. A imprensa adoraria, e Eduardo pareceria apenas um invejoso tentando manchar a felicidade alheia. Mariana sentiu-se tonta. A farsa estava crescendo além de seu controle, tornando-se algo monstruoso que ameaçava engolir sua vida real, seus princípios, seus sentimentos verdadeiros, sentimentos que, ela tinha que admitir, estavam se tornando cada vez mais confusos em relação a Gustavo. Preciso de ar, murmurou ela, levantando-se abruptamente. Com licença. Saiu apressadamente para o terraço do edifício, respirando profundamente o ar salino que vinha do mar próximo. Segundos depois, ouviu passos atrás de si. Mari, chamou Gustavo suavemente. Você está bem? Não, não estou bem, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Isso está indo longe demais, Gustavo. Um noivado? O que vem depois? Um casamento falso? Filhos de mentira? Eu sei que é loucura, concordou ele, aproximando-se cautelosamente. E se você quiser parar agora, eu entenderei. Encontraremos outra solução para o instituto, prometo. A sinceridade em sua voz a desarmou. Não havia ali o playboy calculista ou o herdeiro mimado. Apenas um homem genuinamente preocupado com ela. Não é só pelo instituto, confessou Mariana, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. É por tudo isso, por nós. Não sei mais o que é real e o que é encenação. Gustavo deu mais um passo em sua direção, tão próximo agora que ela podia sentir o calor de seu corpo. Isto é real, disse ele, tomando suas mãos entre as suas. O que sinto por você, Mari, começou como uma farsa, mas tornou-se a coisa mais autêntica da minha vida. Nunca imaginei que encontraria alguém como você, alguém que me faria querer ser uma pessoa melhor. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Queria acreditar desesperadamente, mas o medo a paralisava.
Como posso ter certeza? Sussurrou. Como posso confiar que não é apenas mais uma atuação? Em resposta, Gustavo aproximou seu rosto do dela tão lentamente que parecia pedir permissão com cada milímetro. Quando seus lábios se tocaram, não havia público, não havia câmeras, não havia ninguém para impressionar. Apenas dois corações finalmente reconhecendo o que já sabiam há algum tempo. O beijo foi gentil, quase reverente, como se Gustavo temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando se separaram, ele manteve a testa encostada na dela. "Isto responde sua pergunta?" murmurou. Antes que Mariana pudesse responder, a porta do terraço se abriu abruptamente. Era Felipe, parecendo alarmado. "Desculpem interromper, mas temos um problema. Eduardo Vasconcelos acaba de anunciar que fará uma doação de 5 milhões de reais para a Fundação Esperança Renovada, a principal concorrente do Instituto Novos Horizontes pelos recursos do setor privado. E ele está dando entrevistas alegando que quer apoiar trabalho social genuíno, não esquemas publicitários disfarçados." Mariana sentiu o estômago afundar. A Fundação Esperança Renovada atendia o mesmo público que o Instituto, mas com abordagens muito diferentes e, na opinião dela, menos eficazes. Uma injeção de 5 milhões colocaria o Instituto em séria desvantagem na captação de recursos futuros. "Ele está usando nosso próprio jogo contra nós", murmurou Gustavo, a raiva evidente em sua voz. Sabia que reagiríamos ao artigo, então preparou o próximo golpe. De volta à sala de reuniões, o clima era de guerra declarada. Dona Clotilde andava de um lado para outro, enquanto Regina falava ao telefone, tentando descobrir mais informações sobre a movimentação de Eduardo. "Precisamos de um contra-ataque imediato", declarou a matriarca. "O noivado no evento beneficente já não será suficiente. Eduardo roubou os holofotes com essa doação astronômica. E se..." começou Gustavo, uma ideia formando-se em sua mente. "E se transformássemos o evento em algo muito maior? Não apenas a inauguração do terreno e um anúncio de noivado, mas o lançamento de um projeto revolucionário de integração social." Todos se voltaram para ele, curiosos. "Estou pensando em algo como um complexo integrado, o centro de capacitação como núcleo, mas expandindo para incluir uma incubadora de negócios sociais, um centro cultural comunitário, apartamentos para idosos da comunidade. Um projeto de urbanização completo, assinado pelos melhores arquitetos do país, com investimento inicial de 10 milhões da Albuquerque Construções." "10 milhões?" repetiu Dona Clotilde, erguendo as sobrancelhas. "É um investimento, não uma despesa", argumentou Gustavo, surpreendendo a todos com sua convicção. "O retorno em imagem corporativa e responsabilidade social será imenso. Sem falar que podemos transformar parte do projeto em empreendimento imobiliário de uso misto, atraindo investidores." Mariana o observava, admirada. Este não era o Gustavo que ela conhecera meses atrás, mas um homem com visão, propósito e paixão. "Eu te apoio", declarou ela, adiantando-se para ficar ao lado dele. "De fato, proponho uma parceria formal entre o Instituto e a Albuquerque Construções para este projeto. Uma fusão de propósitos." Dona Clotilde estudou os dois por um longo momento, um sorriso enigmático formando-se em seus lábios. "Parece que finalmente encontrei dignos sucessores para o legado dos Albuquerque", comentou. "Regina, prepare os documentos. Felipe, prepare o maior anúncio que Recife já viu. Vamos mostrar a Eduardo Vasconcelos como se faz filantropia de verdade." Quando todos deixaram a sala para iniciar os preparativos, Dona Clotilde pediu que Mariana ficasse mais um momento. "Querida", disse ela, segurando suas mãos, "vi como vocês se olham. O que começou como um acordo de conveniência transformou-se em algo real, não foi?" Mariana hesitou, mas assentiu, incapaz de negar o que seu coração já sabia. "Meu neto teve muitos relacionamentos superficiais, com mulheres que só se interessavam pelo sobrenome Albuquerque", continuou a matriarca. "Você é a primeira a ver o homem por trás do nome, a primeira a desafiá-lo a ser melhor. Por isso, independentemente do que aconteça com esse projeto ou com os rumores, você tem minha eterna gratidão." Mariana sentiu-se tocada pelas palavras da idosa. "Obrigada, Clotilde. Mas agora temos uma batalha pela frente.
Ah, querida, sorriu a matriarca com confiança. Quando um Albuquerque e uma Ribeiro se unem, não é uma batalha, é uma vitória antecipada. O dia do grande evento amanheceu com um céu surpreendentemente azul sobre Recife, como se até mesmo a natureza conspirasse a favor dos planos de Mariana e Gustavo. O terreno adjacente ao Instituto, agora oficialmente propriedade da organização, havia sido transformado em um espaço de celebração. Tendas brancas abrigavam mesas elegantemente decoradas. Um palco havia sido montado para apresentações culturais das crianças e jovens do projeto, e grandes painéis exibiam as impressionantes maquetes do futuro complexo social Novos Horizontes. Nos bastidores, Mariana ajustava nervosamente o vestido azul turquesa, que Dona Clotilde insistira em presentear-lhe para a ocasião. Era um modelo elegante, porém simples, que combinava perfeitamente com seu estilo, evidenciando que a matriarca a conhecia melhor do que imaginava. "Você está deslumbrante", comentou Janaína, ajudando-a com o colar delicado. "O playboy vai cair duro quando te vir." "Não o chame assim", corrigiu Mariana automaticamente, para então perceber a mudança em sua própria atitude. "Quero dizer, eu sei exatamente o que você quer dizer", sorriu Janaína com um olhar conhecedor. "Não é mais uma farsa, é?" Mariana suspirou, incapaz de negar. "É complicado, Jana. Começou como um acordo, mas agora não sei bem o que é. Chama-se amor, amiga. E por mais improvável que parecesse há alguns meses, acho que é exatamente o que está acontecendo entre vocês." Antes que Mariana pudesse responder, uma batida suave na porta anunciou a chegada de Dona Clotilde, impecável em um conjunto de seda pérola. "As pessoas já estão chegando, querida." "Está pronta?" "Fisicamente, sim", respondeu Mariana honestamente. "Emocionalmente, não tenho certeza." Dona Clotilde sorriu compreensiva, aproximando-se para ajustar uma mecha do cabelo de Mariana. "Ninguém nunca está realmente pronto para os grandes momentos da vida", filosofou a matriarca. "É por isso que eles são grandes, porque nos desafiam, nos transformam. O que acontece se Eduardo aparecer com mais acusações? Se todo esse plano desmoronar? Então enfrentaremos isso juntos, como família", respondeu Dona Clotilde com surpreendente simplicidade. "Porque é isso que somos agora, não é? Uma família unida por algo mais forte que sangue ou contratos. Propósito compartilhado." As palavras da idosa tocaram profundamente Mariana, dissipando parte de sua ansiedade. Com um aceno decidido, ela seguiu Dona Clotilde para o evento que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. O terreno estava repleto de convidados. A elite empresarial de Recife, políticos influentes, representantes de outras ONGs, famílias atendidas pelo Instituto e, claro, dezenas de jornalistas ávidos por cobrir o que prometia ser o evento social do ano. Mariana avistou Gustavo no centro do espaço, conversando animadamente com um grupo de empresários. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram de uma maneira que nenhuma atuação poderia simular. "Lá está minha inspiração", anunciou ele ao grupo, caminhando em direção a Mariana com um sorriso genuíno. Tomando suas mãos nas dele, sussurrou: "Você está absolutamente deslumbrante." "Você também não está nada mal", respondeu ela, admirando como o terno azul marinho se ajustava perfeitamente ao seu físico atlético. "Pronta para o grande anúncio?" "Tão pronta quanto possível." Gustavo apertou suas mãos em gesto de apoio. "Lembre-se, independentemente do que acontecer hoje, o que sentimos um pelo outro é real. Pelo menos, para mim é." A vulnerabilidade em seus olhos era palpável, e Mariana sentiu seu coração acelerar. "Para mim também", confessou, surpresa com a facilidade com que as palavras saíram. Um breve momento de intimidade em meio ao burburinho do evento, interrompido pela aproximação de Felipe, o assessor de imprensa, com expressão preocupada. "Eduardo Vasconcelos acabou de chegar", informou ele em voz baixa, com o presidente da Fundação Esperança Renovada e vários jornalistas. "Era de se esperar", comentou Gustavo, mantendo a calma. "Está na hora de colocar nosso plano em ação." O evento oficial começou com Mariana subindo ao palco para dar as boas-vindas. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força ao ver os rostos familiares das crianças e famílias que o Instituto atendia.
O Instituto Novos Horizontes nasceu de um sonho simples: criar oportunidades onde parecia não haver esperança. Começamos pequenos em uma garagem emprestada, com 10 crianças e muito amor. Hoje atendemos centenas de famílias e, graças a uma parceria extraordinária, estamos prestes a expandir esse impacto de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Seus olhos encontraram os de Gustavo na multidão, e um sorriso sincero se formou em seus lábios. A vida às vezes nos surpreende em seus caminhos tortuosos. Pessoas que julgamos de uma forma revelam-se completamente diferentes quando realmente nos permitimos conhecê-las. Transformações que parecem impossíveis tornam-se realidade quando abrimos nossos corações para novas possibilidades. Na primeira fila, Eduardo Vasconcelos remexia-se desconfortavelmente, claramente desapontado com a confiança que Mariana demonstrava. É com imensa alegria que convido ao palco o homem que não apenas transformou o futuro do Instituto, mas também transformou profundamente minha própria visão sobre muitas coisas, Gustavo Albuquerque. Os aplausos ecoaram enquanto Gustavo subia ao palco, tomando o lugar de Mariana ao microfone, não sem antes segurar sua mão em gesto de união. Obrigado, Mariana, por palavras tão generosas. E obrigado a todos por estarem aqui neste dia histórico. Sua voz exalava uma confiança que Mariana nunca havia percebido antes, não a arrogância de outrora, mas a segurança de um homem que finalmente encontrara seu propósito. Muitos de vocês conhecem a história inusitada de como Mariana e eu nos conhecemos, continuou ele, provocando risos na plateia. O que começou com uma poça d'água e uma pedrada em meu carro tornou-se a maior bênção da minha vida. Eduardo Vasconcelos cochichou algo ao ouvido de um jornalista, que assentiu e começou a fazer anotações freneticamente. Hoje, não estamos apenas celebrando a aquisição deste terreno ou o início das obras do Centro de Capacitação Profissional. Estamos anunciando algo muito maior: o Complexo Social Novos Horizontes, um projeto revolucionário de urbanização e desenvolvimento social integrado. Os telões ao redor do espaço acenderam-se simultaneamente, exibindo as impressionantes imagens em 3D do projeto. Murmúrios de admiração percorreram a multidão enquanto Gustavo explicava os detalhes. O centro de capacitação como núcleo central, cercado por uma incubadora de negócios sociais, um centro cultural comunitário, uma clínica de saúde familiar, apartamentos para idosos da comunidade e espaços verdes integrados. Um investimento inicial de R$ 10 milhões da Albuquerque Construções tornará este sonho realidade. Mas mais importante que o dinheiro é o compromisso que assumimos hoje. Este será um projeto construído com a comunidade e para a comunidade, respeitando sua identidade cultural e suas necessidades reais. Mariana observava emocionada, enquanto Gustavo falava com paixão genuína sobre valores que, meses antes, pareceriam completamente alheios a ele. A transformação era palpável, e a plateia claramente percebia a autenticidade em suas palavras. Ao final da apresentação, os aplausos foram estrondosos. Eduardo Vasconcelos, visivelmente contrariado, consultava freneticamente seu celular, provavelmente buscando alguma estratégia para ofuscar o anúncio. Gustavo voltou-se para Mariana, tomando suas mãos nas suas. Há mais uma coisa que gostaria de anunciar hoje, disse ele, sua voz agora amplificada pelo microfone, mas seus olhos fixos apenas nela. Algo muito pessoal, que transcende negócios ou projetos sociais. O coração de Mariana acelerou. Embora soubesse que o pedido de noivado fazia parte do plano, algo na expressão de Gustavo sugeria que o momento havia se tornado genuíno. Para sua surpresa, Gustavo desligou o microfone e o colocou de lado, preferindo falar diretamente a ela, sem a amplificação para a plateia. Mari, quando nos conhecemos, eu era uma pessoa vazia, vivendo uma vida sem propósito. Você me ensinou o significado de dedicação, integridade e amor verdadeiro. Sua voz tremia levemente com emoção sincera. O que começou como um acordo tornou-se o centro da minha vida. Não quero mais fingir ou planejar. Quero apenas ser verdadeiro com você e comigo mesmo. Para espanto de Mariana e de todos os presentes,
Gustavo ajoelhou-se, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Mariana Ribeiro, você me daria a honra de se casar comigo? Não por contratos, não por aparências, mas porque contra todas as probabilidades nos apaixonamos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos enquanto encarava o anel, uma delicada esmeralda cercada de pequenos diamantes, perfeitamente adequado ao seu estilo discreto. Não era ostentação, era consideração. Sim, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. A plateia explodiu em aplausos, enquanto Gustavo colocava o anel em seu dedo e a erguia em um abraço emocionado, girando-a no palco antes de finalizar com um beijo que nada tinha de encenação. Era pura celebração de um amor inesperado e transformador. Nos fundos do evento, Eduardo Vasconcelos observava a cena com expressão derrotada. Seu plano de desmascarar um relacionamento falso havia fracassado espetacularmente diante do que era, inegavelmente, amor genuíno. Dona Clotilde, por sua vez, enxugava discretamente uma lágrima do canto do olho. Seu plano inicial de um acordo de conveniência havia se transformado em algo muito mais significativo, a verdadeira renovação do legado dos Albuquerque através de um amor que transcendia interesses empresariais. As horas seguintes foram um turbilhão de congratulações, entrevistas, abraços emocionados das crianças do instituto e olhares cúmplices entre os noivos. Quando finalmente conseguiram um momento a sós, escondidos em uma pequena tenda destinada à organização do evento, Mariana encarou Gustavo com olhos questionadores. Aquilo no palco não era o que tínhamos ensaiado, comentou ela, tocando o anel em seu dedo. Este não é o anel que sua avó selecionou para a encenação. Gustavo sorriu segurando suas mãos. Porque não era encenação, Mari. Mandei fazer este anel especialmente para você há 2 semanas. Sabia que, quando chegasse o momento do pedido oficial, não queria mais fingir. Queria que fosse real. Então, tudo isso, o noivado, o futuro, é completamente real, se você quiser que seja, respondeu ele, a vulnerabilidade evidente em seus olhos. Eu te amo, Mariana Ribeiro. Amo sua força, sua integridade, sua dedicação aos outros. Amo como você me desafiou a ser melhor, como acreditou que havia algo de bom em mim quando nem eu mesmo acreditava. Mariana sentiu o coração transbordando de emoção. Eu também te amo, Gustavo. E confesso que nunca imaginei dizer essas palavras para o playboy do Porsche. Ambos riram, a tensão dos últimos dias finalmente se dissipando em alegria genuína. Sabe o que minha avó me disse ontem? Comentou Gustavo, abraçando-a pela cintura. Que às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando pensamos que é a última coisa que queremos. Sua avó é mais sábia do que aparenta, respondeu Mariana, inclinando-se para um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma jornada de transformação mútua. O evento continuou noite adentro, com apresentações culturais das crianças do Instituto, discursos emocionados de famílias beneficiadas e, para surpresa geral, o anúncio de que Eduardo Vasconcelos havia decidido unir forças com a Fundação Albuquerque, direcionando sua doação de 5 milhões para o Complexo Social Novos Horizontes. Reconheço quando fui superado, admitiu Eduardo em seu breve discurso, estendendo a mão para Gustavo em gesto conciliatório. E mais importante que rivalidades empresariais é o bem comum que podemos promover juntos. Nos meses que se seguiram, as obras do complexo avançaram rapidamente. Mariana e Gustavo trabalhavam lado a lado, ela trazendo sua experiência com as necessidades reais da comunidade, ele contribuindo com seu recém-descoberto talento para a arquitetura e planejamento urbano. O casamento, realizado 6 meses após o noivado, não foi a produção espetacular que se esperaria dos Albuquerque. Em vez disso, foi uma cerimônia íntima realizada no pátio do Instituto, com as crianças participando ativamente da celebração. Dona Clotilde, contrariando todas as expectativas, apoiou integralmente a decisão do casal por uma cerimônia simples e significativa. O importante não é a festa, mas a união, declarou a matriarca, surpreendendo a todos com sua nova filosofia. Quando o Complexo Social Novos Horizontes
foi finalmente inaugurado, um ano após aquele evento transformador, já havia se tornado um modelo de intervenção urbana socialmente responsável, estudado e replicado em outras cidades do Brasil. O projeto recebeu prêmios internacionais de arquitetura e desenvolvimento social, trazendo reconhecimento tanto para o Instituto quanto para a Albuquerque Construções. Em uma tarde ensolarada, sentados em um banco no jardim central do complexo, Mariana e Gustavo observavam crianças brincando, jovens participando de oficinas culturais e idosos conversando tranquilamente à sombra das árvores. Quem diria que uma poça d'água e uma pedrada poderiam criar tudo isso? Comentou Gustavo, abraçando Mariana pelos ombros. E pensar que começamos com uma mentira, refletiu ela, recostando-se em seu peito. A melhor mentira da minha vida, respondeu ele, beijando-lhe o topo da cabeça. Porque me levou à verdade mais importante, que a vida só tem sentido quando dedicada a algo maior que nós mesmos. Dona Clotilde, observando o casal à distância, sorriu satisfeita. Seu plano inicial, nascido da necessidade de salvar a reputação da família, havia se transformado em algo muito mais significativo, a verdadeira renovação do legado dos Albuquerque através de valores que transcendiam negócios ou aparências sociais. Enquanto o sol se punha sobre o Recife, lançando tons dourados sobre o complexo social Novos Horizontes, Mariana e Gustavo selavam com um beijo a promessa de um futuro onde amor e propósito caminhavam de mãos dadas, transformando não apenas suas próprias vidas, mas toda uma comunidade. E assim, o que começara como uma farsa orquestrada transformou-se na mais autêntica das histórias de amor, uma que provava que, por mais improváveis que sejam os começos, é a jornada compartilhada que define o verdadeiro significado de união.